Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1, também o canal 12 da NET e também da Claro TV, né? E ainda o pessoal que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook não, é pelo YouTube, né? Cidades em Debate e também pelo site da TV, que é tvunisantos.com.br. Bom, vamos trazer já as comemorações dessa quarta-feira, hoje dia 15 de setembro, hoje comemora-se o Dia do Idoso Japonês, Dia da Independência da América Central, Dia do Musicoterapeuta e Dia do Cliente, né? Então um abraço a todos os clientes que estão nos assistindo nesse momento. E também o nosso boletim da Covid diz que houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 108 para 104 casos, uma queda de 4%, e destas 62 pessoas são de Santos e 42 de outros municípios. Houve diminuição também no número de internados nos leitos de UTI voltados para os casos mais graves, de 64 para 61 pessoas. Também tem aqui a ocupação, a taxa geral de ocupação dos 469 leitos da Covid disponíveis está em 22%. Entre os 246 leitos de UTI, a ocupação é de 25%, também na rede SUS é de 25% e na rede privada também com 25%. Então, está tendo aí diminuição, graças a Deus, e a gente torce a cada dia para que caia cada vez mais até zerar o caso de mortes aí por Covid na nossa cidade, na nossa Baixada, no Brasil e no mundo também. E esse site que está em destaque é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, é o site para você poder entrar e ter todas as informações em tempo real. Bom, vamos começar aqui com o nosso corpo de convidados, já vamos dar uma boa tarde aqui para o nosso querido doutor Maurício Baltazar, ele que é o nosso advogado, jurista, doutor Maurício Baltazar conosco nessa tarde de quarta-feira. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Santiago, boa tarde a essa linda e maravilhosa audiência. Vamos lá nessa quarta-feira comentar esses assuntos que é de interesse público, ser útil à nossa comunidade e desejar uma boa feijoada a todos. Ah, falando em feijoada, ele lembrou do Luizão, né? O Luizão tá aqui hoje também, né? O Luiz Fernando Cardoso. Alô, Luizão, homem da feijoada, o político da feijoada, porque só fala e nunca vem, né, doutor? Tem essa também, né? Boa tarde, Luizão, tudo bem? O doutor estava viajando, por isso que foi feito a feijoada semana passada. E ele se foi feito, eu não fui, hein? Se foi feito, eu não fui convidado, hein? Poxa vida, esqueci de te convidar. Mas o filete... esqueceu de me convidar. Por aí você vê o nível, doutor Maurício. Não perdeu nada, então. Hein? O filete também, eu creio que não tenha sido convidado também, não, né, filete? Foi sim. Foi convidado, não foi? Mas ele falou que estava de barriga. Não apareceu. Olha lá, ô Filete, como é que é isso? Você não foi na feijoada, Filete? Boa tarde ao Filete também, seja bem-vindo, doutor Filete. Boa tarde, Santiago, bicho preguiça. Boa tarde ao meu amigo doutor Maurício, doutor Luiz Fernando Cardoso, farmacêutico aí renomado, trazendo mais uma nova aqui para Santos, né? E eu, quando convido para pizza, doutor Maurício não vai. O Luiz Fernando inventa desculpa, mas o Santiago vai. Então, eu, quando convido a todos, né? Hoje, que é o Dia Internacional da Democracia, o Dia do Cliente e também o Dia Mundial da Conscientização do Linfoma. Um bom programa a todos. Tá certo, olha aí o doutor Filete trazendo e realçando a nossa lista de comemorações do dia, e já vamos também trazer aqui o primeiro assunto, né, do nosso programa, para a gente poder debater também, e é uma notícia que vem de fora, uma notícia internacional, vem direto dos Estados Unidos, lá no estado da Califórnia. A Califórnia decide se o atual governador, o democrata Gavin Newsom, vai continuar no cargo até o final do mandato ou não. No cargo, desde janeiro de 2019, o político enfrenta o famoso recall, né? É um referendo previsto nas leis da Califórnia e usado anteriormente com sucesso para a eleição do ator Arnold Schwarzenegger, isso em 2003. Os eleitores californianos poderão votar presencialmente ou enviar as células oficiais pelos correios. Desde o mês passado, todos os eleitores registrados no estado receberam uma cédula com 2 perguntas. Primeira pergunta, o governador Newsom deve ser removido do cargo, sim ou não? E caso sim, qual candidato deveria substituí-lo? Se o Newsom deixar o cargo, o radialista conservador Larry Elder
é o nome mais cotado para assumir o cargo dele. Segundo a NPR, o candidato republicano tem mais que 1/4 do apoio do eleitorado californiano. Helder é apoiador do ex-presidente Donald Trump e usou seu programa na rádio para afirmar que as eleições de 2020 foram fraudadas. Caso ele chegue ao cargo, ele será o primeiro governador negro da história do estado. Bom, aqui temos duas situações, né? Primeiro, a situação no caso, do governador, que passa por um recall, ou seja, uma avaliação pelos seus eleitores, e a segunda posição é que pode surgir um novo nome para completar os 2 últimos anos de mandato. O doutor Maurício, como é que você vê esse recall? Você acha que isso aqui é legal? Tipo, o cara está lá no poder 2 anos, aí o povo faz um plebiscito, né? Uma nova eleição para saber se o cara está bem ou não. Você acha que isso é válido ou você acha que atrapalha? Muito válido, viu, Santiago? É um instrumento utilizado em algumas democracias que, junto com aquele voto distrital misto, permite avaliar aquele determinado político regionalmente e evitando um estrago por muito tempo. Vamos supor que aquela pessoa que politicamente era querida, tipo um radialista, um artista, enfim, um comunicador de modo geral, mas uma vez empossado no cargo público, ele se torne um mau administrador, ele se revele, melhor dizendo, um mau administrador ou uma pessoa que não consegue conduzir bem as contas e as administrações do Estado ou do município. Esse recall permite uma reavaliação e até a retirada desse indivíduo do cargo público para evitar que o estrago é maior, né? Tendo a nossa democracia como um exemplo, né? 4 anos de mandato é um período longo para amargarmos uma série de atos de má administração, né? Por exemplo, eu cito aqui o nosso governador, que andou aí aumentando impostos e fazendo uma série de coisas que desagradaram o povo brasileiro, o povo paulista, melhor dizendo. A gente merece sofrer os 4 anos com ele? Se tivéssemos esse recall, a gente podia rediscutir a matéria e, por uma votação simples, no sentido estrito da palavra, né, a maioria simples, poderia, então, tirá-lo e conduzir alguém que tivesse uma condição melhor para administrar o Estado sem causar um prejuízo, não só político, né, esse cenário de guerra que a gente vive aí com a União Federal, como também as mazelas da má administração, com aumento de impostos em itens básicos da nossa cesta e determinados tipos de renda. Então, eu penso que se valesse no Brasil, seria um grande instrumento da democracia, Santiago. Tá certo. Ô, Filete, você vê com bons olhos também esse tal de recall? Você acha que, por exemplo, se existisse isso no Brasil, seria uma boa ou você acha que só funciona nos Estados Unidos? Eu acho uma boa, concordo com tudo que o doutor Maurício falou. Por exemplo, tirar impostos das pessoas que têm deficiência física dos carros, elas não pagavam IPVA, começaram a pagar, mas isso não foi discutido com a sociedade. De repente você tem uma pessoa na família que tem isso, ou um amigo seu, e você acha justo. Não é chegar lá, o cara dar uma canetada e cancelar uma coisa. Então, aumentar impostos no nosso estado de remédios, então, realmente, o governo federal tirou alguns impostos, o estadual aumentou. Isso não só no estado de São Paulo, em outros estados tiveram algumas maldades, né? Então, realmente, eu acredito que o doutor está coberto de razão. Eu acho que esse recall é muito importante, porque você avalia se 2 anos ele fez uma boa condição. E eu tenho certeza que se tivesse isso no Brasil, as pessoas iam tomar cuidado de aumentar imposto de gasolina, aumentar imposto de remédios, tirar vantagem de deficiente físico. Então, realmente, é muito complicado. E, às vezes, hoje em dia, todo mundo é gestor. Eu sou gestor. Só que a gente quer um gestor na política, né? Não adianta você ser um gestor e ter ganho dinheiro com lobby, com uma série de coisas na sua empresa. É importante a pessoa ser inteligente, a pessoa ser ativa, a pessoa ser simpática, todas as qualidades que muitos têm. Mas, às vezes, na gestão pública também tem que ter coração, né? Não é coração para ficar dando emprego para todo mundo, é coração com as pessoas mais pobres, coração com as pessoas da terceira idade, coração com os deficientes físicos, e aí o governador, às vezes, os governadores,
acham que podem fazer tudo o que querem, alguns, e realmente maltratam a população, ainda mais num ano de pandemia e tal. Então, realmente, eu acho que essa reavaliação é muito importante. E se o governador ele lutou pelo seu povo, cumpriu o que o povo esperava, ele vai ser reconduzido. Ele reafirma mais 2 anos com alta chance de ser reeleito, né? Se eu sou governador do estado de São Paulo, fiquei 2 anos e a população me aprovou em urna novamente, ou seja, é só eu fazer 2 anos do mesmo jeito que eu vou ser reeleito. Então, é uma coisa também importante para o político. E os políticos ruins, tal, que já saiam e não venham atrapalhar a vida das pessoas. Concordo com o doutor Maurício, que nós deveríamos imitar isso dos Estados Unidos. Já que a gente imita tanta coisa, poderemos imitar isso também. Ô Luiz Fernando, o Filete falou um negócio muito interessante, né? Que o governador teria que trabalhar mais, porque a gente nota que na política brasileira, independente de quem seja no cargo, a gente vê que parece que o pessoal dá aquele tiro no finalzinho, né? Nos 2 últimos anos de governo. Aí, no caso, se tem esse rical, aí a pessoa já tem que entrar trabalhando, né? Não tem história, né? Porque daqui 2 anos tem uma eleição para saber se o cara continua no cargo ou não. Mas você acha que, por exemplo, em questão da democracia do Brasil, o momento que nós vivemos, com oposição acirrada em cima de todos os governantes, né, querendo seus cargos, você acha que funcionaria ou tumultuaria mais ainda? Olha, não sei se tumultuaria. Eu só sei que seria o justo. E as pessoas iam pensar 2 vezes em ser candidato a cargos majoritários. Eu entendo que a pessoa que assume um cargo desse, ele tem que estar preparado para trabalhar para o povo, não para interesses próprios, fazer politicagem para avançar na política. O que é política? Até hoje, acompanhando esse cenário que eu vejo no meu país, eu entendo que as pessoas não têm noção do que é a verdadeira política, porque estamos caminhando para um abismo e precisamos ter ferramentas para que gestores sejam monitorados e sejam afastados pelo próprio povo que os elegeu, caso não satisfaça as necessidades do povo. Esses dirigentes, esses governadores, presidentes, prefeitos, eles estão aqui para única e exclusivamente servir à nação, servir à sociedade. Temos que criar condições para que a gente, o povo brasileiro, a pátria Brasil, cresça, possamos ter emprego, possamos ter segurança, saúde, e as pessoas brincam com isso, sabe? Elas pensam só em aparecer em vésperas de eleição, e eles não estão lá só para isso. O governo de São Paulo, que eu diga, o quanto a Polícia Militar está triste com ela, o quanto é feito de barbaridades em questão de impostos, impostos de carros, impostos de pedágio, impostos de gasolina, sabe? Eu não consigo aferir na minha cabeça que tudo gire em torno de arrecadação de uma forma assim arbitrária, de uma forma impactante, só para arrecadar. Para quê? Qual é o retorno da sociedade para isso? Se eu visse um retorno, se eu visse a sociedade tivesse uma assistência médica, eu quero parabenizar o SUS, né? Com tudo o que está acontecendo, o SUS ganhou crédito comigo nesse período de pandemia. Eu tenho que agradecer demais ao SUS. Mas, do resto, eu acho válido esse RICAL, eu acho que a sociedade, os eleitores, nos Estados Unidos não é caixa preta, não é urna fechada, a pessoa manda até pelo correio, não é isso, Santiago? Pelo correio, inclusive. Será que é fraudado? O correio
fraude também lá nos Estados Unidos? Existe essa possibilidade? Olha, inclusive o estado da Califórnia está tendo lá aquele pente fino na última eleição do Trump, né? Um dos estados que está cotado nesse pente fino, né? Para saber defende que sim. onde é que estão esses votos, né? Inclusive tem estados que têm urna eletrônica, tem estados que não adotou urna eletrônica, é uma diversidade, né? Cada estado parece que pratica a sua política, né? Mas, Santiago, todos que têm urna eletrônica emitem os seus comprovantes. Não, Você exatamente, mas aí é aquele negócio, precisa vir uma ordem lá do Supremo deles, que não está vindo essa ordem, né? Então, quer dizer, existe como barreirar isso, que a urna tem, porque é uma urna de terceira geração que eles estão usando, ela é bem diferente da nossa. A nossa é a primeira. Essa urna, ela dá a contraprova, né? Que é o que o brasileiro está pedindo aqui. Mas, Apenas mesmo isso. assim, existem canetadas que não deixam... falam que é em nome da democracia o não tumulto, vamos dizer assim, para que sejam conferidos esses votos, porque já passou-se o tempo, né? Quer dizer, imagina se prova agora que o Trump foi roubado. Quer dizer, é uma marca histórica contra a democracia. E como é que faz para tirar o Biden e pôr o Trump? Quer dizer, vai dar muito complicadíssimo, né? Vai dar muito tem o tempo, né? Tem o tempo certo aí para poder fazer. Mas que existe, Luiz. Como averiguar, tem. Aí dá, né? Bom, vamos trazer aqui mais outro assunto. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse assunto ou está tudo certo? Não, eu só queria registrar que seria de bom tom para a nossa democracia trazer esse recall para as nossas eleições, junto com o voto distrital misto, na medida em que nas próximas eleições ou nas eleições em que estivessem valendo essas regras, já na condução ao cargo público, esse político seria muito melhor avaliado por aquele distrito. Ele não poderia estar buscando votos lá, comprando votos em outra região. Ele só poderia receber votos naquele distrito onde ele é conhecido, onde ele é fiscalizado e onde ele pode ser cobrado. E com esse recall, melhor ainda, porque se em 2 anos ele não mostrar o resultado positivo, a democracia não precisa esperar mais 2 anos de prejuízo, amargando uma série de problemas políticos, econômicos, sociais, que é o que a gente está sofrendo hoje, como prejuízo. Então, seria de bom tom que viesse, sim, essa cópia, esse exemplo e que pudéssemos seguir para as próximas eleições, Santiago. Tá certo. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui no nosso debate, né? No nosso Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos. É de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde. Vamos trazer aqui esse segundo, que é sobre o PSDB. O partido PSDB de Minas Gerais decidiu na noite da última segunda-feira, agora dia 13, por unanimidade, que vai apoiar o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, nas prévias do PSDB para escolher o candidato a presidente da República. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do partido no país, atrás apenas de São Paulo. A estratégia de Leite é juntar Minas Gerais, que é seu estado natal, Rio Grande do Sul e Ceará, liderado por Tasso Gereissati, e que também caminha nos bastidores para apoiar o Eduardo Leite. Somados, esses 3 estados têm mais votos do que o de São Paulo, e isso jogaria a disputa para outros estados. O Diretório de Minas Gerais é liderado na prática pelo deputado federal Aécio Neves, adversário interno do Dória. Até agora, Acre, Pará, Paraná e São Paulo já fecharam apoio a Dória. Minas Gerais é o primeiro estado a fechar o apoio ao Eduardo Leite. Procurado para falar sobre esse assunto, o governador João Dória não se manifestou. O doutor Maurício, como é que você vê? O Dória já estava contando que seria o candidato do PSDB. Agora aparece aí por fora, né? Correndo por fora, o Eduardo Leite com apoio de gente grande, inclusive do Aécio. Como é que você vê isso? Eu vejo que é um jogo de xadrez, né, Santiago? Muito bem executado pelos seus operadores, né? Pelos seus opositores. O Aécio Neves não é bobo, né? É uma raposa na política. Tem se dado muito bem com o atual governador, que no cenário político ele também tem se dado muito bem no sentido de não criticar tanto o Bolsonaro e criticar, sim, o governador Dória naqueles exageros que ele vem praticando, como essa última reunião de governadores aí, em que ele quis aparecer. Enfim,
a oposição está mostrando algum resultado, algum movimento político. E essa união de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, junto com o governador... Desculpa, faltou aqui o Eduardo Leite? Não, o Eduardo Leite é do Sul. O Tasso Gereissati? Tasso Gereissati, esse mesmo. A união com esse Tasso Gereissati, que também tem corrido por fora na condução a concorrer para a presidência da República, traz assim um desconforto para o governador Dória, que achava que era o rei da cocada preta, mas ele não é. E me parece que vai ficar difícil, porque ele os efeitos positivos da Coronavac estão acabando, já não tem mais como ele conseguir aqueles louros de ter conseguido a vacina e tal, até porque a vacina não chegou àquele resultado que se esperava. Então, nesse contexto, ele já não está muito bem, politicamente falando, e aqueles que ficaram na reserva, aguardando um bom movimento, encontraram esse momento agora, que ele já não está tão bem, para mostrar suas garras, fazendo essa união positiva, que eu acho que vai tirar, sim, o Dória dessa corrida e vai colocá-lo no devido lugar, porque, para mim, ele não tem essa característica, nem condição de concorrer como terceira, quarta, quinta via que seja. Ô, Filete, a questão do Dória, porque foi por unanimidade, né? De repente o cara até espera que possa perder e tal, mas por unanimidade, ou seja, todo mundo votou contra ele. Isso aí você acha que pesa muito em questão de escolha daqui para frente, o seu candidato a presidente pelo PSDB? Ó o microfone, Filete. Opa, beleza. Vamos lá. A gente sabe que no Brasil existe uma disputa, né? O Bolsonaro deve vir para a reeleição, né? O Bolsonaro, que tem uma parcela significativa da população, vamos dizer, muitos dizem assim, 20%, 25%, 32%, mas tem uma parcela da população que vai continuar votando no Bolsonaro. Tem uma parcela da população que vota no partido da esquerda, que vota no Lula, tal. E aqui eu não vou discutir mérito, eu vou só pontuar. Mas tem as pessoas que não estão nem contentes com o jeito do Bolsonaro, né? Muitas coisas subindo. As pessoas às vezes não conseguem saber se é imposto federal, estadual, com essa recuada também, que fez um discurso no dia 7, no dia 8 já outra coisa, no dia 9. As fake news falavam que ia ter uma outra coisa, uma outra situação, que ia parar tudo, que não sei o quê, depois dá uma recuada, não sei se é certo ou não, que é muito governar a nível de país, difícil, então não vamos nem culpar, não vamos entrar no mérito, não. Mas a gente sabe que existe a terceira via. Muitas pessoas querem votar na terceira via, querem uma outra via, não querem de jeito nenhum o Lula e não querem o Bolsonaro. Não estou falando que é a minha opinião, do Dr. Maurício, do Luiz Fernando e a sua, mas existem, né? E aí a terceira via. O Dória se colocou na terceira via. O Dória teve acerto? Teve. A questão da vacina eu acho que foi um acerto. Ele, de uma certa maneira, quis a vacina, peitou tal. A gente sabe, como o doutor Maurício falou, que a Coronavac não é uma vacina tão confiável como as outras. Mas tudo bem, aquele negócio, se você não tivesse fabricado o primeiro carro, nunca você teria o carro atual. Então, é um processo de engatinhamento, né? Está engatinhando, a gente sabe que o Brasil produz vacinas boas de febre amarela, de raiva tal. Com certeza, daqui a uns anos, nós vamos fazer uma vacina muito boa, talvez até melhor que as dos exteriores, né? Mas é uma coisa muito complicada ainda, tal. E o Dória tem os pontos negativos que o aumento de impostos, a questão de, muitas vezes, a prepotência, que as pessoas acham, tal. E o Eduardo Leite está fazendo uma gestão mais tranquila no Sul, né, que é um estado que não produz tanto, tem 12% do PIB contra 44, 45% do estado de São Paulo, mas é um estado também pujante. E ele está se mostrando como candidato. O Dória tem uma rejeição do partido em Minas Gerais, até porque o Aécio é o inimigo político do Dória, e o Dória tem alguns inimigos, tal, e tem outros amigos. E você pegando Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, você já peitou São Paulo em número de votos. E aí você vai deixar para o resto do Brasil decidir. Ou seja, o Dória não vai ter uma chegada fácil à sua candidatura de presidente. Não é impossível. A gente sabe que o estado de São Paulo é muito forte, o Dória fez muitas alianças, tal, enfim. Mas é uma briga dentro do partido para ver quem vai ser essa tal terceira via.
De repente vai ter a quarta via, né? O Ciro Gomes fala que ele é a terceira via. As pessoas acham talvez que nem não seja, outros que sejam, que ele seja a terceira via, tal. Mas talvez as pessoas esperem alguma coisa nova, né? Alguma coisa nova nessa questão política. E aí talvez o Dória, ou o candidato do Rio Grande do Sul, se coloquem como essa pessoa nova aí. Então, a briga está aberta, vai ser uma briga difícil, né? Difícil dentro do partido, e os próximos meses aí dirão quem vai ser o vencedor da briga, se vai o Leite ou se vai o Dória disputar a presidente da República. Porque pela aliança que eles estão fazendo, quer dizer, Minas já vira Eduardo Leite. O estado do Rio Grande do Sul, também o grande colégio, vira Eduardo Leite. Ceará vira Eduardo Leite. Então, quer dizer, já dá maioria. Qual seria a outra estratégia que o Dória poderia adotar, Luiz? Você acha que ele deveria recuar e tentar a reeleição para o governo? Ou você acha que ele deveria se atirar mesmo para tentar ser essa terceira ou quarta via, como disse Filete? Se eu fosse Dória, saía da política. Porque ele não deve nem dormir. Não sei se ele toma Lexotan, o que ele toma. Não é nenhum remédio. Falou do Dória, caiu. Isso que Hein? Ô, doutor Maurício, censura, hein? Vamos ver se você vai cair também. Vai, repetindo a pergunta. Qual seria a estratégia do Dória daqui para frente, na sua opinião? Olha, eu acho que ele retroagir de novo, não, né? Porque seria uma vergonha seguida de outra. Que ele já havia se declarado candidato, recuou para o governo e voltou de novo a ser candidato ao Planalto Central. Enfim, eu acho que ele tem que ir até o fim ou sair da política, como sugeriu o Luiz Fernando, porque, pelo contrário, seria uma vergonha, seria uma falta de caráter, uma falta de confiança em si e na sua condição de político e principalmente na sua administração, né? Então, eu comungo do entendimento do Fernando mesmo, do Luiz Fernando, ou ele se mantém e amarga uma derrota, que seria o razoável, ou saia da política, porque retroceder, né, retroagir de novo, que ele já tinha, repito, sido candidato ao Planalto lá no começo, falou, desistir, vou ficar no governo mesmo, vou sair à reeleição. E aí, enfim, voltou de novo, não, vou ser candidato ao Planalto. Então, essa insegurança que ele traz para o seu público em geral, para os seus eleitores, certamente o prejudicarão, não só no cenário interno do PSDB, como também na política corriqueira aí das eleições majoritárias. Eu sou crítico do Dória, ele não vem fazendo um bom trabalho para o povo, talvez um trabalho político para que ele consiga aí um resultado para as próximas eleições, mas o paulistano, o paulista está sofrendo com esse governador, Santiago. Porque a gente vê, se ele retroage agora, né, se ele dá um passo para trás, vou tentar reeleição a governador. Claro que ele tem a máquina na mão, mas por outro lado já tem o Geraldo Alckmin com Márcio França como vice, né, já está quase certo. De repente, o Márcio França foi o que foi para o segundo turno com ele na última eleição para governador. E o Geraldo Alckmin tem uma aceitação muito grande. Então fica duro também. Aí, de repente, se ele tenta a presidência, pode ser uma porta que venha a se abrir lá na frente. Eu não sei, eu acho que eu posso estar enganado. Eu vejo mais futuro político para ele assim, não é não, Luiz? Só para você complementar aí. Não, então, eu acho que o Dória ficou chateado e me cortou. Olha, eu não sei se eu estivesse num lugar dele, eu me manteria, eu me focaria como governador, eu pensaria no trabalho de governador. Ele é uma pessoa que está querendo alçar voos sem ter asas para tal. Essa que é a minha visão. O PSDB é um partido muito maior do que você possa imaginar. E ele acredita que ele tem uma influência muito grande sobre isso. Até o Alckmin, uma oportunidade, pensou que tinha esse tipo de influência e não teve, e viu o que aconteceu, né? Então, eu acredito que o nosso governador teria que estar focado. Eu sinceramente,
acho que tem pessoas mais qualificadas do que ele no partido dele para tanto o candidato a presidente como o governador. O senhor Geraldo Alckmin, ele teve 8 anos, não foi isso? 8 anos como o governador do estado, Sim. e eu não vejo nenhuma mácula que ele deixou. Até hoje eu não vi algumas coisas, sabe, coisas irrelevantes, talvez. Mas, agora, nesse pouco período que o Dória deixou, ele deixou situações que criaram muita briga, muito mal-estar, muita uma situação de, sabe, ele no começo do governo dele, ele apoiava o Bolsonaro. Hoje é inimigo público dele, sabe? São brigas, isso é política. Política é a habilidade de saber conversar e chegar às atitudes que a sociedade precisa. É defender a sociedade. Eu não sei se eu sou de outro planeta, às vezes eu acho que até sou, mas o meu entendimento é isso. Agora, você vai ver o que vai ser o PSDB nessa situação de ver quem são as pessoas que representarão esse partido. E é umas coisas meio estranhas, porque eu noto que o Dória, como prefeito no primeiro mandato dele, ele foi bem, né? Ele acertou bastante coisa Sem na cidade dúvida. de São Paulo, tanto que depois de 2 anos de governo, que nem a gente estava falando do Rical, né? Depois de 2 anos de governo, ele já concorreu à governança do estado e acertou, né? Entrou. Mas é uma coisa que o Luiz estava falando, o apoio que ele dava para o Bolsonaro no começo, eu acho que foi isso que separou ele daquele público que era o público votante dele, né? Eu acho que foi uma desaliança, vamos tentar esses vocabulários novos, né? Uma desaliança que não deveria ter ocorrido, né? Pelo que a gente nota. Porque hoje, o que acontece? Ele já declarou que o PSDB vai apoiar o PT. Eu acho que, não sei, estrategicamente pode ter sido um outro erro. Se ele vai concorrer a presidente, como é que ele pode apoiar o PT, que vai ter o seu candidato também, independente de ser o Lula ou não? Então eu noto que existe uma raiva, né? Parece que é uma raiva em questão do Bolsonaro. Não sei se esse pessoal que a gente vê que apoiava o Bolsonaro não entenderam o discurso, né? Como começou pelo o Rodrigo Maia, que ele já chegou querendo 2 ministérios, e o Bolsonaro falou, olha, se você me apresentar 2 ministros desses ministérios que você quer, que sejam melhor do que esses que eu indiquei, fica à vontade, eu vou aceitar a sua indicação, mas não apresentou, quer dizer, e acabou aquele negócio de ter os ministérios e fazer o que quer. E pelo que parece, era esse conceito que veio por trás disso, né, que não aconteceu. Mas mesmo assim, se tivessem apoiado, acho que seria muito mais fácil a briga daqui para frente. Não é não, Filete? Só para completar esse assunto. Sim, realmente essa questão aí é uma questão. Eu acredito que o Dória tenha feito um bom início na prefeitura. Quando ele foi para o governo, talvez são os 2 primeiros anos, talvez ele deixe para queimar agora os anos que faltam, mas saindo para presidente, né? Ele já deveria ter feito um trabalho, pelo menos, mais harmônico. Ele acertou muito na questão das vacinas. Embora muita gente tenha dúvidas sobre a questão da qualidade, com certeza com o tempo você vai investir na pesquisa e com certeza a vacina vai melhorar. Então, realmente ele acertou e teve alguns erros também. Eu acredito que não tem como o Dória regredir, é difícil ele disputar, porque ele já prometeu para o candidato do PSDB ser candidato ao governo, ele já falou que vai se jogar para a presidência, já está tentando as prévias do partido, então eu acho que não tem como retroceder. Agora, ele tem que ver se ele consegue passar uma imagem por exemplo, de empresário, de gestor para o resto do país, né? Inteligente ele tem o poder de convencimento também. Agora, ele vai enfrentar aí, vai enfrentar o Bolsonaro, vai enfrentar o Lula, quer dizer, ele vai ser a terceira via, ou o Eduardo Leite vai ser melhor do que ele, porque é um rapaz mais novo, com ideias novas, enfim, aí nós temos que entender o que o partido vai achar, né? Porque o PSDB também não vai querer pôr mais um candidato para errar, né? O Alckmin, embora seja bem avaliado no estado de São Paulo, ele foi muito mal nas eleições de presidente, né? No nosso estado, ele fez aquele governo feijão com arroz, não comprometeu, como o Luiz Fernando falou,
é um cara muito educado, não tem tanta questão de corrupção no governo dele, você não escuta falar de tanta coisa assim, tem uma pontual ou outra, mas acaba tendo um culpado ali, um culpado aqui, não recai no governador, né? Então ele saiu aqui de São Paulo, ele é muito querido no interior, o Alckmin e tal, mas no Brasil ele não foi bem, né? Ele não foi bem na questão da presidência. Tem que ver se o Dória consegue enfrentar o Jair Bolsonaro, o Lula e os outros que venham, ou se vão preferir por uma pessoa nova, com ideias novas, que talvez tenha maior poder de convencimento do Brasil, né? O Brasil é um país de áreas continentais, então não adianta você fazer um bom governo aqui se você não tiver um bom eleitorado no Nordeste, se você não conseguir convencer, né? Então, realmente, é uma eleição que vai ser muito difícil, muito polarizada, e o PSDB com certeza vai escolher o candidato que eles acharem que tem mais chance de conseguir a presidência. Independente de birra ou não, né? Tem que escolher uma pessoa certa. E de repente a gente está aqui no centro do país, então a gente não acompanha muito a política do Sul, né? De repente ele pode estar apresentando grandes projetos que a gente não está sabendo também. Então, o que chama atenção é essa unanimidade aí em Minas, né? É o que chama atenção. Bom, deixa eu dar um toque aqui pro pessoal que está nos assistindo. Vamos deixar esse número aqui na tela. É o 32237381, que é da Paroquial da Igreja Coração de Maria. A nossa querida amiga Bebeca, né? Ela está encabeçando essa campanha de arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas usadas em bom estado, de material de higiene pessoal, material de limpeza e alimento principalmente, gente. Não fique, como se diz, né, no norte, não se aveste. É o negócio, se você tem 1 ou 2 quilinhos de alimento, leve até lá, porque isso aí vai estar ajudando e muito pessoas que ainda não retomaram suas posições no mercado de trabalho, pais de família que estão passando por sérias dificuldades junto com a família. Então tem esse endereço na Costa 74, de segunda a sexta, no horário comercial, para você poder deixar o seu alimento lá na Igreja Coração de Maria, para nos ajudar nessa campanha. Ou então esse telefone, o 32237381, conforme falamos no começo, repetindo o número, 32237381, você pode ligar, você que não tem condições de ir até a igreja, pode ligar que marca um dia que eles têm lá um pessoal com carro, que eles vão até a sua localidade, na hora marcada, no dia marcado, para que você possa fazer a sua doação. E essa doação, ela é dirigida realmente a quem precisa. É um negócio muito bacana, é um trabalho que já é feito há muitos anos e nessa pandemia para cá, triplicou, né, a necessidade de cestas básicas. Então a gente está fazendo esse apelo a você que está nos assistindo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso momento Câmara, né? A Câmara Municipal, o Maurício Araújo passeando pelas câmaras para a gente acompanhar o que está sendo aprovado. Vamos lá, boa tarde, Maurício. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Santiago, a Câmara Municipal de Santos aprovou uma PL que cria o Banco de Produtos Ortopédicos, tá? O que é isso? É a ideia que a Prefeitura possa ter um espaço para poder trabalhar com os equipamentos ortopédicos, tá? E, por exemplo, também cadeira de roda, andadores, tá? E a ideia é que essas pessoas que utilizem esses produtos possam ir até esse banco, né? E poder ver se tem a disponibilidade, ou as pessoas que já utilizaram a cadeira, já utilizaram muletas, ou algumas próteses, poder deixar no banco e fazer a substituição, conserto, tá? Então é uma ideia interessante. Eu conheço alguns municípios que trabalham com esse tipo de bancos de produtos, né, ortopédicos, e para pessoas com problemas de locomoção, e funciona bem. Às vezes a pessoa tem uma cadeira de roda para uma criança, a criança cresceu, trocou, ela leva a cadeira de roda lá da criança que vai ser utilizado por uma outra pessoa, tá? Então é esse processo de troca, revitalização dos produtos, reforma. Então é uma ideia bem interessante, espero que passe aí pelas comissões, tá? E que seja autorizada aí pelo prefeito, para facilitar o dia a dia das pessoas que necessitam desses produtos, tá? Então parabéns aí pela iniciativa. Santiago, um outro PL, um outro projeto de lei que passou lá também, que altera o Código de Postura, que diz respeito à utilização de mesas de bares e restaurantes nas calçadas, tá? Então eles fizeram um parágrafo novo lá no Código de Postura. Lembra que eu falo desse Código de Postura, que é lá de 1968?
Então eles mudaram lá um parágrafo e agora diz o seguinte, que para o restaurante ou bar ter autorização, né, de utilizar as mesas na calçada, eles vão precisar fazer um projeto. Então vão ter que ter uma planta do restaurante atestada aqui à frente, né, do restaurante, largura da calçada, que eles chamam de passeio, tá? E disposição das mesas, quantidade de mesa e disposição na frente do restaurante. Como é que vai ficar? Então fazer um croquisinho lá, uma plantinha, mostrando como é que as mesas vão ficar na calçada, tá? Após a entrada da documentação, o prazo é de 15 dias, estando tudo ok, né, para poder liberar a utilização da calçada. Então é uma forma de criar um regramento aí para a utilização desse espaço. Tá bom, Santiago? Um grande abraço. Cortou no finalzinho, mas não tem problema, né? Deu para entender tudo que o Maurício Araújo trouxe aqui no nosso Momento Câmara. Vamos dar uma analisada aqui nesses 2 pontos, né, da Câmara de Santos. A Câmara aprovou o banco de produtos ortopédicos. Por exemplo, a pessoa se acidentou, daí teve lá um par de muleta, e ela pode, depois que utilizou, que voltou ao normal já, que começou a andar de novo, ela pode doar para esse banco. É uma iniciativa válida essa aí, não é não, Filete? Você que trabalha na área da medicina, você vê muito isso, né? É importante todas essas iniciativas que visam o bem do próximo, né? Você vê, muitas pessoas aí, hoje em dia nós temos um número de motos enormes em Santos, né? Mas aí tem muita moto, muita bicicleta, 30 e poucos % das pessoas de idade avançada aqui na Baixada Santista, né? Então nós temos que isso realmente vai ter um escorregão, vai ter um tropeço, vai ter uma artrose, uma artrite, vai ter um problema de prótese, e é muito importante que a gente tenha um banco, principalmente para essas pessoas que não têm condição de comprar um aparelho, ou mesmo para as que têm condição, depois de se restabelecerem, deixarem para a comunidade. Eu acho bacana, acho que a Câmara de Santos acerta no projeto, e são projetos como esse, reinventando, ajudando a população na pandemia, que valorizam, né, os políticos, né? Os políticos estão lá para trabalhar em prol da população. Não dá para... teria que ter muitos líderes comunitários, olha, eu pego prótese, eu pego isso. Ele já tem assessoria de imprensa, já tem todo um sistema público para trabalhar para eles, né? E através do legislativo, comunicando o executivo, aprovando e sendo aprovado pelo executivo. Por que não? Acho muito bacana essa ideia aí. Parabéns aos vereadores que tiveram esse pensamento e a todos que aprovaram. A gente está aqui para elogiar quando a Câmara acerta também. Tá certo. E é legal, né? Porque esse Momento Câmara traz muitas aprovações das câmaras municipais da Baixada e trazem até ideias, né? Que a gente só tem a acrescentar aqui. Ô Luiz, como é que você vê aí agora é o banco de produtos ortopédicos aí na cidade de Santos? Eu acho sensacional essa ideia. Nada melhor do que poder ajudar o próximo. Como é bom poder dar do que receber. É muito melhor você poder dar uma cadeira de rodas do que receber uma cadeira de rodas. Além de tudo, eu acho que tem que promover essa ideia e criar mecanismos onde que as pessoas se motivem a fazer doações para esse banco possa criar fundos para comprar, além de doações, criar fundos para comprar materiais para atender essas pessoas necessitadas. Eu dou parabéns para aqueles que estão preocupados com os próximos, com as pessoas que não têm condições de estar adquirindo esses bens materiais para poder se locomover, para poder atender às suas necessidades, que eu digo que são primárias, né? Poder andar, poder se locomover. Olha, sinceramente, eu parabenizo e ainda digo, criem mais situações nesse sentido para incentivar as pessoas a doarem ou até recorrerem com recursos a este banco que foi criado pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores.
Tá certo. Doutor Maurício, eu que trabalho em rádio, a vida toda trabalhando em rádio, um dos maiores pedidos nas rádios era justamente uma cadeira de roda, acho que a campeã, muleta, e a gente vê que agora chega essa ideia, né? Por exemplo, a pessoa vai ter um lugar aonde poder ir para tentar ver se consegue, né, o que está precisando. É válida essa ideia, né, doutor? O microfone está fechado, doutor. Acho que é aqui. Pode deixar. Pronto, pode falar. Eu acho que é muito válida, né? É muito válida e por ser tão simples, causa até um espanto. Por que isso ainda não existe, não é? E quanto na vida da gente, desde da minha avó, primos que se acidentaram, meu próprio filho que uma vez quebrou a perna e teve que usar um determinado apetrecho ortopédico e depois eu não sabia o que fazer com aquilo. Enfim, eu acho que é uma boa ideia, sim, que deve se aliar à tecnologia e com esses apps, enfim, com essa comunicação que existe hoje, tornar fácil a doação. Não se trata nem de ser doação, porque no meu caso, por exemplo, com meu filho, eu podia jogar aquele trem fora, porque era um negócio que abraçava a perna do meu filho, enfim, e eu podia doar, como de fato acabamos doando para alguém que ia encaminhar bem aquele aparelho para alguém que precisasse. Mas, enfim, tendo isso administrado de forma competente por alguém do meio público, né, da prefeitura, que dê lisura a esse instrumento e leve realmente aquele que precisa, nossa, é uma ideia sensacional e que, a exemplo do que o Luiz falou, junto com a propaganda ideal para que fomente a população a doar não só o material em si, mas também quantias para comprar aquilo que realmente demanda, que é o caso das das cadeiras de rodas e muletas, né? Que sempre estão precisando, sempre tem um pedido aqui ou ali para esse tipo de material. Então, eu acho que a comunidade se organizaria assim e aceitaria e concorreria com o administrador público para atender todos que necessitam, apesar não, porque de fato não ia ser um esforço tão grande economicamente falando, né? Ajudar, se todo mundo se unir e ajudar, não é tão grande o esforço e dá para atender muita gente que realmente precisa, viu, Santiago? É uma bela ideia, merece aplauso. Legal. E outra, até para quem quer doar também, sabendo que existe uma localidade dessa, a pessoa já põe no porta-mala do carro, a hora que passar em frente já deixa, né? Exatamente. Então acho que vai ter uma arrecadação muito boa também, né? Agora vamos para aquele outro assunto, esse aqui eu acho que é um pouquinho mais polêmico, né? Aquelas mesas e cadeiras nas calçadas dos bares e restaurantes, que é gostoso, né? Ficar numa mesinha ali na calçada, a gente sabe que quando a gente tá na mesa. Agora, quando a gente usa a calçada, já não é tão bom, porque tem umas que não deixam o espaço da calçada, né? Então, agora a prefeitura, através da Câmara, vai precisar que faça um projeto, aí vai ser feito um projeto, então o bar ou o restaurante vai fazer o desenho lá, olha, a mesa vai ficar aqui, tem tanto de distância, tanto não sei o quê, vai sobrar tanto de calçada. Eu vou pôr tantas mesas. Esse projeto simples, dado a entrada na prefeitura, em 15 dias sai esse alvará, porque hoje tem essa licença, né? Mas não foi pensado nisso. E a gente nota que tem muitos lugares, não convém ficar falando o nome, porque a gente sabe que é questão até de sobrevivência e a gente gosta também, mas tem que adequar. Tem lugares que põem até todos que fecham a calçada e parece que é uma continuação do bar ou do restaurante na calçada. E eu já vi lugares que não fica mais nem 30 centímetros de calçada. A pessoa tem que passar ou pelo outro lado da rua ou pela rua, né? Então é complicado. Como é que você vê isso, ô Filete? Você acha que é bem-vinda também essa regra aí ou não? Olha, veja bem, nós conhecemos, nós temos amizade, as pessoas gostam e tal. Mas nós temos que lembrar que a cidade é de todos, né? A cidade é da criança, é da mãe que está passeando com o carrinho da criança, que nós já fomos criança um dia, graças a Deus conseguimos sobreviver e estamos aqui, né? Com a ajuda de Deus, como nossos telespectadores. Então, realmente, vamos chegar lá na terceira idade, na idade de ouro, se Deus quiser. Então, quando você pega num menino de 20 anos e ele se depara num bar, que as cadeiras estão na mesa, tem uma árvore, depois na calçada tem um monte de moto, que são os motoqueiros que também estão fazendo o seu trabalho de entrega.
no outro lado tem um ponto de táxi, e os taxistas com todo direito, né, fizeram uma mesinha para ele, uma banquinha para ele sentar. Então, se você for ver nessa rua, você tem 50 centímetros de um lado, porque tem ponto de táxi, árvore e banca para os taxistas sentarem e beber uma água. Você tem 50 centímetros, do outro lado você tem 0, porque você tem cadeira, gente, árvore e moto. Quer dizer, aonde que a pessoa de 80 anos de bengala vai passar? Ela vai ter que atravessar a rua, fora da faixa de segurança, porque não tem faixa de segurança nenhuma ali, ela vai ter que atravessar a rua, vai ter que entrar num espaço de 50 centímetros do outro lado da rua. Quando você é novo, você pula por cima das motos, vai desviando, entra na árvore, sai na moto, dá a volta, tá tudo na galera. Mas quando você tem mais idade, realmente é um absurdo. Mas não obstante que o comerciante também tem que ganhar seu dinheiro, teve a pandemia, quer dizer, ainda tem a pandemia, né? Mas já está um pouquinho mais, vamos dizer assim, controlado pelas vacinas, mas tem a outra cepa. Mas vamos esquecer a pandemia, vamos falar que já acabou, vamos falar que realmente é desagradável, né? Você está numa rua e você tem que passar. Tem bares em Santos que você não consegue passar nem na rua, né? Ou seja, as calçadas estão fechadas e a rua também está fechada, que as pessoas estão conversando, tem carro, moto, bicicleta, ambulante e tal. Então, realmente, tem que ter uma regularização, porque fica bem complicado. Temos bares no Imbaré, na Pompeia, na Ponta da Praia, que ocorrem isso. Então, acho que deve existir uma regulação. Não é que o comerciante não possa pôr algumas cadeiras na calçada, tal, mas também você ocupar a calçada toda e achar que o pedestre também não é ninguém, também é um outro absurdo. Tá certo. O doutor Maurício, juridicamente falando, tá correto esse projeto ou não? Sim, está correto, porque a lei de uso de solo e ocupação do solo, enfim, merece sempre uma revisão, e nesse caso há uma demanda para isso, porque ao passo que existem idosos, crianças, como bem fundamentado pelo Filete, também temos uma demanda turística muito grande, restaurantes, emprego, economia é importante para a nossa região também. E aí, nesse caso, Santiago, o regulamento sempre traz uma determinada ordem a ser cumprida, uma base para que o bom senso prevaleça, né? No meu ponto de vista, eu acho que tinha que ser uma regra com certo espaço para exceções, porque, veja bem, uma coisa é lá no Imbaré, onde tem um número muito grande de residências de idosos, né, Canal 1, enfim, e outra aqui no centro, por exemplo, que só há comércio, as pessoas não vêm passear com o cachorrinho na calçada por aqui. Tem alguns estabelecimentos e até vias públicas que podem ser até reduzidas para dar espaço à mesa e trazer um restaurante aí a oportunidade de ter uma renda que não tem, que não consegue ter ordinariamente. Então, a questão desse bom senso e essa margem que esse regramento, essa lei, essa PL que vem vindo aí, possa trazer para que o comerciante e o administrador público consiga chegar num bom senso que atenda não só a população necessitante, mas também a economia da região, a sobrevivência econômica daquele empresário, o número de empregos, os motoboys, os taxistas. Veja bem, todo mundo é importante nesse contexto, ninguém pode ficar para trás. Tem que ter o mínimo lá para passar? Tem. Mas aqui no centro, por exemplo, em outras regiões, no cais, enfim, merece um olhar diferente. E aí, nesse caso, tem que ter espaço para poder mexer. E eu penso que o administrador público vai conseguir chegar no denominador comum, atendendo a todos os cidadãos da cidade. Tá certo. Ô Luiz, como é que você vê então essa nova regra, né, da utilização de mesas e cadeiras de bares ou restaurantes nas calçadas, que agora vai precisar de um projeto? A pessoa vai ter que dar entrada num projeto na prefeitura, um projeto simples, né, deixar bem claro, só para dizer o distanciamento da mesa com a cadeira e a calçada, quantas cadeiras, quantas mesas, para poder ser aprovado. A gente vê que tem gente que
que até hoje se preocupa com isso, donos de bares e restaurantes que usam uma única mesa, aquela coisa, mas a gente vê também aqueles que abusam um pouquinho. Como é que você vê? É uma regra boa essa? Olha, desde que seja feita com interesse de ambos os lados, é boa. Tudo é bom quando é bom para ambas as partes. A calçada, na minha concepção, é feita para o pedestre, tá? Mas se eu puder usar parte dessa calçada para atender uma necessidade de um estabelecimento comercial que não venha a prejudicar a movimentação dos pedestres, por que não? Agora, precisa ser aprovado, precisa ser feito de uma forma orientada, de uma forma que não venha atrapalhar a locomoção de ninguém. Certo dia, eu vi, não vou citar nomes, mas a pessoa indo de cadeira de rodas pela rua, porque o local do estabelecimento estava com todo, fechando toda a calçada, protegendo os seus respectivos clientes para não se molhar, mas a pessoa teve que descer pela rua e ir pela contramão de uma rua, Carvalho de Mendonça, tá? Mas não vou citar nomes, na onde. E eu fiquei assim perplexo de ter visto tal cena. E ainda mais não tendo acessibilidade suficiente para a movimentação dessas cadeiras. Quanto aos decks que alguns restaurantes já conseguiram a permissão, eu não sei se isso, só o doutor Maurício pode me dizer se já faz parte da legalização do município fazer esses decks em ruas para atender às necessidades do comércio dos restaurantes. No Gonzaga, na própria Azevedo Sodré, você vê um deck gigante, tá? Até, como que eu posso dizer, facilitando o acesso das calçadas. Eu não sei até que ponto isso é legal, e se é permitido, e como conseguir isso. Soluções tem? Tudo na vida tem que ser conversado e ver como viabilizar a melhor solução para todos. Esse é o meu pensamento. Que seja feito esse planejamento, existem arquitetos, existem pessoas no ramo para certificar ou não se dá para usar essas mesas fora do seu estabelecimento ou não. Doutor Maurício, 1 minuto para falar sobre os decks. Simples, viu, Luiz? Alô? Você não há lei que proíba? Pode falar, doutor. Acho que pegamos pela outra câmera aqui, né? Pode falar. Tá preparado com 2 câmeras aí, hein? Chroma key atrás. 30 segundos, doutor. Se não há lei que proíba, permitido é. Certamente esses comerciantes fizeram um pedido administrativo na prefeitura e foi concedido o alvará temporário, até que algum cidadão reclame e aí cassem-lhe aquele direito de uso daquele espaço público, né? Isso também tem acontecido reiteradamente com aquele uso de espaço na praia para colocar aqueles barcos de remo e tal. É a mesma discussão. É proibido? Não tem lei que proíbe, é um espaço público e tal, então pode. Até que alguém venha e reclame, e aí então não vai poder mais, aí caça esse direito. Entendi. Bom, vamos encerrar, só para dar uma satisfação, é que o doutor Maurício está com um problema lá no centro de Santos, porque ele foi vítima, acho que pela 3ª ou 4ª vez, dos carregadores de cabos elétricos e de fio de internet, né? Por isso que ele fica com dois telefones aí, no caso, fica sincado, né, 2 vezes, justamente porque ele participa diariamente do programa, ele já tinha conversado comigo sobre isso, e a gente espera aí, né, que seja
seja atendido aí o apelo da comunidade do Centro de Santos também, junto com a ouvidoria da Prefeitura de Santos, para que contenha esse abuso, né, esses roubos que estão sendo constantes. O doutor Maurício já é a 4ª vez que está sendo vítima disso. Bom, quero agradecer a todos vocês, nosso querido Eduardo Filete, obrigado, viu, Filete, pela sua presença, nosso querido Luiz Fernando Cardoso também, um abração. Em breve, Orto Biofarma em Santos, que eu estou sabendo, já está com o contrato assinado, a gente vai falar sobre isso, e o doutor Maurício Baltazar, também o nosso advogado, jurista, obrigado pela presença, doutor, até amanhã, e a você que nos assiste todos os dias, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar conosco, né? E amanhã, 13h, tem mais Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Estamos com Deus, um grande abraço, e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!